Tentar resolver problemas espirituais por meio da carne é um dos maiores erros que o cristão pode cometer. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu já vou dar todas as dicas para vocês aí não cair mais nesse erro aí. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário e seu like. Meus queridos, um dos maiores problemas dos cristãos hoje é tentar resolver problemas espirituais por meio da carne. Eu vejo muita gente nos comentários, até mesmo em vídeos, e pessoas que já chegaram a mim dizendo que não iria mais à igreja, não tinha mais condições de orar, de buscar a Deus, porque não conseguia se libertar daquele pecado que havia aí, que estava lhe atormentando. Pode ser pecados de pensamentos, pecados praticados, ações, atitudes, né? E segundo essas pessoas, eles acreditam que para Deus ouvi-los, recebê-los, aceitá-los, primeiramente eles teriam que se libertar daquele mal, se libertar daquela situação, para só assim se aproximar de Deus. Até aí, meus queridos, a Bíblia, ela nos respalda em nos orientar a procurar abandonar as obras da carne. Até aí tudo bem. A Bíblia está repleta de versículos dizendo para nos afastar das coisas que não agradam ao Senhor. Tá? Porém, a Bíblia também, ela nos diz, ela nos recomenda, Deus nos recomenda, que as lutas que nós travamos, a maioria delas, estão dentro do campo espiritual. E para vencer batalhas espirituais, você tem que estar vivendo uma vida no contexto espiritual. Para que você vença as lutas espirituais, você precisa estar espiritualmente fortalecido. Uma vez que a carne, ela pende para as coisas da terra e ela domina sobre o homem a partir do momento que o homem a alimenta, dizer que vai lutar contra o mal que está lhe afligindo por conta própria, dizendo que vai abandonar aquilo simplesmente porque acha que Deus não vai te ouvir se você naquela situação, é um erro que você comete. Porque se você não busca se fortalecer espiritualmente, você não terá força contra a carne. Então não se luta contra a carne usando a carne. Não se luta contra pecados espirituais que estão relacionados ali, inclinação para a carne, usando as forças carnais. Você nunca vai vencer um pecado no pensamento usando as suas próprias forças simplesmente. Eu não vou mais congregar, não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, porque eu não consigo me libertar daquilo. Quando eu me libertar, aí eu volto a fazer. Você está enganado. Porque para você vencer, você precisa estar enquadrado. Você precisa estar fortalecido no Espírito, em oração, em súplica. Tá? Tem que estar humilhado diante do Senhor. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Olha só o que diz lá no livro de 1 Coríntios 10, do 3 ao 6. Ele vai dizer o seguinte, olha, preste atenção. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tá? Só que ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim, anulando, pois, tá? Anulando-nos o sofismo e toda a altivez que se levanta contra
o conhecimento de Deus. O que significa a palavra sofismo aqui? Sofismo é um ato do sofismo, na Bíblia, significa uma forma de engano e manipulação que vai contra os princípios de Deus, os princípios espirituais. Não tem como você batalhar contra um pensamento intrusivo, contra uma palavra negativa que vem na sua mente quando você está orando, contra a fraqueza de orar, deixando de orar. Não tem como você vencer isso. Então, existe um engano em achar que pode vencer as influências da carne, as investidas de Satanás, com suas próprias forças, com a força do seu braço. Você não pode vencer ali a falta de desejo de orar, deixando de orar. Você não pode vencer a influência de Satanás, a seta do inimigo na sua mente com pensamentos negativos de pecado, tá? Deixando de se aproximar de Deus, deixando de orar. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o sofismo é uma prática que busca aí distorcer a verdade. Que verdade é essa? Dizer que você consegue vencer essa luta com suas próprias forças. Entendeu, meus queridos? A mentira de que você agindo sozinho você vai vencer aquele problema. Isso é engano. Tá? Ah, mas eu tô fraco. Eu me acho digno. Eu só vou voltar a orar quando eu vencer isso aqui. Quando eu abandonar isso aqui. Você não vai vencer. Porque você não combate carne com a carne. Pelo Espírito você vai se fortalecer. E você aí sim vai começar a abandonar aquelas práticas por meio do arrependimento, mas com a influência direta do Espírito, com as armas que o Espírito vai lhe promover, vai lhe direcionar, vai lhe fortalecer, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da súplica, por meio ali da humilhação diante do Senhor. Tá, meus queridos? Tá? Então é uma prática, essa prática de querer resolver os problemas da nossa vida usando as nossas próprias forças. Existem situações que a gente sabe que realmente é algo espiritual está vindo contra a sua vida em momentos específicos. Não adianta, o inimigo está querendo que você se sinta uma pessoa indigna de estar na presença do Senhor e dessa forma te fazer abandonar a oração, por fazer você achar que não merece mais ser ouvido por Deus. Então, quantas vezes eu já passei por isso, tá? Dizer assim, não, eu já chega, não vou mais buscar, não vou mais fazer isso enquanto eu não resolver esse problema, mas não adiantava. Não adianta. Não adianta. Nós só vencemos as lutas da carne, as influências do inimigo, as setas do inimigo, as lutas que vêm contra a nossa natureza, que é a nossa natureza decaída. Mas fomos redimidos através do sangue de Cristo. Nós só vencemos praticando ali a busca constante da presença do Senhor e das armas descritas lá em 1 Coríntios 10. As armas das nossas milícias não são carnais, e sim espirituais, em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas é essa? Fortaleza da dúvida, fortaleza do medo, fortaleza dos pensamentos que vêm intrusos para atrapalhar a sua vida, fortaleza dos vícios. Tem gente que diz assim, eu só vou abandonar, eu só vou voltar a buscar o Senhor, só vou voltar a congregar, só vou voltar a orar, só vou voltar a louvar, só vou voltar a ler a Bíblia quando eu vencer o vício. Aí ele começa
Aí fica 1, 2, 3 dias sem cometer aquilo, 4. Aí quando ele menos espera, ele cai de novo no vício. Por quê? Porque ele está lutando sozinho. Ele está usando a arma da carne contra a carne e ele nunca vai vencer. Porque se ele usa a carne contra a carne, a tendência é sempre a carne prevalecer. A carne, ela só pode ser vencida por meio aí das orientações e do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós alimentamos o nosso espírito, aí sim nós temos poder sobre a carne. Aí sim nós dominamos os desejos carnais. Viver tentando lutar apenas com a força da carne, infelizmente o homem vai sempre cair pela carne, pelos desejos carnais. Então existe uma armadilha aí, tá? Eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar. O seu eu está dizendo isso. Eu tenho um desejo disso. As forças da carne querem me puxar para o erro. Tá? Mas eu preciso que o Senhor fortaleça o meu espírito para que eu possa subjugar a carne. Se você não subjugar a carne pelo poder do Espírito, a carne vai te subjugar. Ela vai ter domínio sobre a sua vida, sobre a sua natureza, sobre a sua mente. Você nunca vai ter a convicção, a certeza de que você vai ser liberto daquilo. Olha só, mesmo nós já lutando contra a carne, usando as armas espirituais, nós já temos aí uma certa dificuldade. Quanto mais lutando simplesmente pela carne. Por que o homem que está viciado, a pessoa que tem problemas de vício lá fora, eles buscam, quando eles se arrependem, se convertem, eles buscam ali a ajuda do Espírito? Porque é justamente isso, eles não conseguem simplesmente, através de terapias, se libertar daquilo. Tá? Nós que nascemos de novo, que temos a mente de Cristo, tá? Que fomos selados pelo seu Espírito, nós temos armas, tá? E são armas poderosas. Nós que nascemos de novo, fomos lavados, redimidos, nós temos armas espirituais para combater as forças, tá, do inimigo que atua por meio da nossa natureza carnal decaída. Então, o conselho que eu dou dentro da palavra do Senhor é que por mais que você se sinta mal, por mais que você sinta que não vai conseguir, por mais que você sinta que parece que essa situação está te levando para uma condição de não merecimento de Deus, não abandone essas armas, continue orando, continue buscando, porque o inimigo ele está usando aí essas convicções carnais para te afastar, tá, das verdadeiras armas que vão te ajudar a vencer esse mal. Como é que você vence pensamentos intrusivos na mente? Orando, buscando ao Senhor, rejeitando os pensamentos, lutando contra eles. A sua parte é não querer. A parte do Espírito é te fortalecer a vencer, é te ajudar a vencer. A minha parte é não querer praticar e se desviar. A parte do Espírito é te dar força para continuar se desviando. Alimentando o seu espírito, a sua carne é subjugada. Os pensamentos de pecado são bloqueados. Os desejos de praticar a iniquidade, de praticar o erro, de praticar algo contra os princípios de Deus, são aniquilados. E você vai sendo liberto, mas utilizando as armas do Espírito. Tá? Então, não adianta um homem lutar contra os pecados da mente, pecados de prática, tá? Práticas pecaminosas, sem buscar a presença de Deus, sem a influência do Espírito Santo. Isso
só vai fortalecer a sua carne. Porque quanto mais longe a pessoa está de Deus, mais a influência da carne toma conta da vida dele. Mais a influência da carne vai tomando conta ali da sua vida. E o inimigo, sabendo disso, Satanás sabendo disso, ele vai investir na sua vida por meio dos desejos carnais, das tentações carnais, e você vai continuar caindo. Então, buscar a presença de Deus e as armas espirituais. Efésios 6 fala das armaduras. Tem todos os detalhes. Leia Efésios 6, você vai ver. Capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, sapatos do evangelho, a espada, que é a palavra de Deus. Então, tudo isso aí está ligado, essas armaduras, está ligado aí às armas que nós podemos adquirir aí em Deus para destruir aí, tá? As fortalezas aí do mal, tá, meus queridos? Então não caia nessa mentira de que lutar contra o pecado sem a influência do Espírito, sem estar forte espiritualmente, você vai vencer. Não caia nessa mentira, tá? A nossa luta contra a carne é de forma espiritual e não de forma carnal, tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Mais uma vez se inscreve aí, deixa seu gostei para nos ajudar, tá, meus queridos? Tá? Você que pensa aí, pensamento intrusivo, essas coisas que vêm pensa até em blasfêmia, tudo isso aí você vai resolver de forma espiritual. Não abandone a oração, a fé, a súplica. Continue buscando, indo na igreja, congregando, lendo a palavra, jejuando, consagrando a sua vida, orando, porque é assim que nós vencemos essas batalhas espirituais na mente e também praticadas, tá? Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, paz do Senhor para vocês.